Bom dia. Então, como eu vinha dito para você, gente, começa o seguinte. No período do ano de 1987, eu morei aqui nessa região que atualmente eu moro hoje. Mas meados de 1987, eu morei no bairro vizinho aqui, que é o Veneza, mais precisamente um condomínio Vale do Ouro. O que acontece? A gente morou lá, meus pais moravam numa casa, uma espécie de um sítio, parentesco da minha mãe. Aí morei lá nessa meado dessa data aí de 1987, eu estava com 7 para 8 anos de idade. Moramos lá, eu estudava na escola estadual Henrique Sapori, para quem muitos conhecem da região de Ribeirão das Neves conhece essa escola. E era uma época muito difícil, mesmo. Pior, às vezes muitas crianças e adolescentes reclamam. Essa foi uma das piores fases da minha vida, essa época que eu estudei nessa escola. E nesse período que eu morei nesse lugar. Que é um lugar estilo campestre, é um lugar que, né, assim, recursos, né, o processo de urbanização é muito escasso, entende? Então, assim, não é uma cidade, né, é um bairro Veneza, um bairro hoje, uma pequena cidadezinha comercial que tem entre Ribeirão das Neves, comparando Neves, Centro de Neves e Veneza, é um bairro em si, muito movimentado, até por sinal, tem uma área comercial muito abrangente, atende a população próxima aqui, Veneza, São Genaro, Metropolitana e assim vai. Então, quero falar para vocês que nessa época eu morei lá em Fins, meus pais, né, minha mãe, dona de casa, meu pai trabalhador rural e tal. E o processo já meio que começa meio que dali, né? Eu estudava nessa escola estadual, Henrique Sapori. Os recursos na época eram super escassos. A gente, pra vocês terem ideia, na entrada a gente tinha uma alimentação de um leite gelado, às vezes leite puro, às vezes com biscoito, antes de entrar na sala, né? Antes de entrar na sala de aula, e às vezes pós saída. A gente tinha essa alimentação, essa pré-alimentação de leite gelado, uma caneca de alumínio, tradicionalmente. Então, tipo assim, olha pra vocês verem a diferença dessa época, né? 1987. Nossa, Michelle, você lembra dessa data? Fala, meu bem, minha mentalidade, graças a Deus, minha memória é ótima. Então, assim, ali começa a minha vida. Eu estudava, tinha um rapaz lá que eu tinha feito amizade com ele. E nesse processo de amizade, a gente ia muito junto à escola e tudo. Mas ali, infelizmente, também começou meu sofrimento com essa questão dessa identidade da transexualidade. Que embora muitas pessoas que não conhecem, uma criança que, quando ela nasce com um grau de transexualidade avançada ou menos avançada, isso é possível. No meu caso, já era possível, só que eu não tinha condições psicologicamente de saber o que era isso que ainda... Coitada de mim, naquela época, uma coisa assim muito, né, além do que é aceitável pela sociedade. Então ali eu sofri uma violência abusiva, sexualmente abusivo de vários sentidos. Eu desconhecia quais, lógico, né, pela minha idade, mas eu já tinha uma noção das coisas, sobre brincadeira machista, masculinizada de certos grupos de homens. Infelizmente, gente, parece que eu sempre, igual eu falo, o destino tem uma coisa que até a novela brinca com essas coisas, mas o destino ele é muito sarcástico com nós seres humanos. O destino ele parece que dá uma sensação assim de prover um ciclo da cadeia alimentar dos seres humanos com os animais, até dos seres humanos, na questão da vivência, digamos assim, que o que é essa cadeia? Que é como se fosse tipo predominar o seu futuro ali, entende? Vocês vão entender. Aí ali tinha essa violência que eu sofri com essas pessoas. Essas pessoas têm nomes famosos na cidade. O que aconteceu com um desses nomes, que é uma dessas pessoas que era meio que próxima a mim, entre aspas. Eu lá brincando na época, eu não lembro muitos detalhes assim, mas eu lembro que eu brincando. Eles fizeram uma brincadeira machista, né? Misógina, extremamente misógina, e que hoje em dia se classificaria como estupro, entendeu? Estupro de vulnerável, enfim. E nessa brincadeira, essas pessoas, esses rapazes, ficaram falando, ai, vão capar fulano e tal, aquela coisa toda, vão capar. E nesse processo dessa brincadeira, eles me pegaram meio que à força, entende? 4 homens na época, eu tinha 7 anos de idade. 4 homens na época me pegaram à força, brincando, me torturando com piadas, me beliscando, alguma coisa do tipo, falando que ia me capar, alguma coisa do tipo. E eu, graças a Deus, consegui fugir deles, chorando muito, desesperada, assustada.
né, não fizeram. É o processo de antigamente, como algumas crianças já passaram, alguns adultos já passaram por esse tipo de brincadeira machista. Mas aí, né, gente, enfim, essa brincadeira passou. Eu fiquei super assustada, traumatizada, logicamente, assustada, desesperada. E uma dessas pessoas, lógico, era um homem cis. Um deles, lógico. Dois deles, lógico, eram muito bonitos, brancos e tudo. Lógico, uma pessoa afro também é bonita, mas eles eram, assim, são brancos, são lindos. Na época, por sinal, assim, daquele jeito, né? E, enfim, passou, fiquei muito traumatizada. Aí passou, fui estudando. Quando chegou um processo, a gente teve que mudar. Aí a gente mudou para 1988 para 99 para BH, morando ali no bairro Renascença, localizada ali com a Renascença, entre Cristiano Machado e na Jacuí, precisamente na Avenida Jacuí, em 1988 para 89. Mudamos para lá. Lá meus pais a mesma coisa, trabalhando, meu pai empreiteiro, minha mãe dona de casa, fazendo serviços domésticos. E nesse período lá eu me estabilizei na escola estadual Benjamin Guimarães, que até hoje é existente essa escola, que é uma escola até meio ligada com questões religiosas, católicas. Parece que lá funcionava um centro de convento com madres, algo do tipo, né? E eu estudei nessa escola no período de 89, que eu me lembro, até 91, entende? Eu estudei nessa escola. E ali, gente, começou. Então, logicamente, que a idade vai passando, o seu processo psicológico vai aumentando e seu entendimento também vai aumentando. Nisso, gente, em meados de 89 para 90, vocês estudar nessa escola. Era até a época da fase da Xuxa, aquela coisa toda, né? Como todas as crianças têm uma referência feminina, a Xuxa, aquela questão toda feminina. Quando você nasce nessas questões, né, que eu nasci de homossexualidade, transexualidade. Lógico, meu caso estava no caso da transexualidade, que, né? E ali começou meu sofrimento, né? Eu não tinha muita noção, eu estudava. E uma das épocas que foi mais marcante e dolorida para mim, que na época da fase da Xuxa, eu comecei a dançar a música da Xuxa. Gente, eu tô até meio que assim emocionando, que é uma coisa assim muito séria que aconteceu comigo. E assim, eu acho que talvez de muitas coisas que já aconteceram na minha vida, aconteceu devido a isso. Então, assim, eu dancei nessa música da Xuxa, eu fui torturada psicologicamente, sofri várias agressões psicológicas, as crianças debochando de mim, porque eu dancei a música, enfim, tal, dancei de uma forma meio que inocente. E passou um período, tinha um aluno que não queria que eu ficasse nessa escola. Esse aluno me agredia com pedradas. Gente, isso é uma coisa que eu sei que qualquer artista famoso sofre repressões virtuais, agressões virtuais. Acha que qualquer pessoa que tem um grau de sensibilidade, né, emocional ou menos emocional, ela é impedida de chorar ou ter emoções. Só que essa parte da minha infância, ela me emociona muito porque eu desde pequena eu já vinha sofrendo repressões devido a eu estar no processo escolar e dessas pessoas não queriam estar nesse espaço. Então imagino para vocês uma pessoa com 8, 9 anos de idade, sem entendimento algum do que seria isso na época. E essas pessoas, esses agressores, já vinham fazendo isso comigo. Igual aconteceu, esse rapaz, na época adolescente, começou a querer me agredir. Isso de fato aconteceu, não assim de agressão de braço, mas assim, tacar pedra, essas coisas, xingos misóginos, né, aquela coisa, gay, viadinho, enfim e tal. E isso assim me prejudicou muito. Eu fiquei com medo de ir pra escola. Quando eu ia, pra vocês terem ideia, eu deixava todo mundo entrar. Todo mundo entrava e eu só entrava depois que todo mundo entrava. Entendeu? Então, pensa bem uma criança de 8, 9 anos passar por um processo desse. Sabe? Passar por um processo desse que você não tem esse entendimento. Na minha época, essas pessoas já tinham, mas eu não tinha, nem sonhava. Então, assim, é muito triste você querer estudar essas pessoas, igual o caso desse garoto, ele me tacava pedras. Eu, infelizmente, só sabia chorar. Falava com as responsáveis na época, não tinha como resolver muita coisa. Então, gente, ali começou meu sofrimento. Entendeu? Então, no próximo, vou finalizar mais.